vida. Quem crê nisso, diga aleluia. Glória a Deus. Ele está aqui hoje para suprir a tua expectativa nele. E se a tua expectativa é viver o novo, se prepare para entrar no novo de Deus. Amém? Você está aqui realmente? Então olhe para a pessoa que está do teu lado e fala assim: por favor, não converse mais comigo. Existe uma voz. Não, está fraco. Fala assim: existe uma voz que me direciona. E agora essa voz não é a sua. Amém? Então, por favor, se você tem alguma piada, se tem algum comentário para fazer, deixa para fazer depois do culto. Não queira interromper a intimidade da alma da pessoa que está ao teu lado com o Espírito Santo. Você não veio aqui para ouvir o teu companheiro, a pessoa que está do teu lado. Você veio aqui para ouvir a voz de Deus. Amém? Então vamos ouvir Deus. Diga glória a Deus. Fala assim: Senhor, em nome de Jesus, eu cintil minha mente, eu posiciono meus ouvidos ao som da tua doce e soberana voz, em nome de Jesus, amém. Então o que você vai fazer? Dedicar a tua total atenção à voz do Espírito Santo, amém? Repete assim comigo: eu, minha família e Jesus. Vamos fazer para virar decreto no mundo espiritual? Nós fizemos apenas para repetir, para você entender o que nós vamos fazer. Então, repete assim comigo, mas não repete de maneira mecânica, repete como um decreto no mundo espiritual. Fala assim: eu e minha família e Jesus. Amém? Queridos, eu, minha família e Jesus. Este é o tema da palavra de hoje. Toda vez que você abrir a boca e decretar eu, minha família e Jesus, o mundo espiritual vai ecoar o som da voz de Deus em forma de poder. Poder de libertação, poder de cura, poder de transformação, poder de providência, poder de provisão. Existe uma diferença entre providência e provisão. Providência é o campo, provisão é o fruto. Toda vez que você abrir tua boca e decretar eu e minha família servimos ao Senhor Jesus, você está dizendo, é eu e minha família e Jesus Cristo andando no mesmo caminho, andando na mesma direção, vivendo um só projeto, que é a eternidade. Pois tudo é nele, para ele, mas precisa ser através dele, amém? Vamos ler Lucas capítulo 8, versículo de números 40, versículo de número 40. Nós costumamos ler na NVI, por favor, isso. Mas hoje eu escolhi uma nova tradução, que por um acaso está batendo ali, mas vamos ler aqui. Do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com... Oi, você já chegou? Vamos ler junto? Então vamos aqui. Do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com... Glória a Deus. Pois o estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos seus pés. Veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Olha só que extraordinário aqui, queridos. Jesus estava voltando de Gadara, onde ele havia libertado um jovem de uma legião de demônios. A Bíblia chama esse jovem de o endemoniado de Gadara, o endemoniado gadareno. Jesus havia ido naquele lugar especialmente para isso. Jesus não foi expulsar uma legião de demônios. Jesus foi levantar um missionário. Jesus foi levantar um evangelista. Jesus foi levantar uma voz para pregar seu respeito dentro da sua casa.
Se você ler o capítulo 8 de Lucas, nos versículos que antecedem o 40, você vai ver que após ser liberto, o jovem gadareno procurou Jesus e disse: Senhor, agora para onde o Senhor for, eu vou também. Onde o Senhor pisar, eu estarei junto. O que o Senhor me disser, eu vou fazer. Eu quero ser o teu discípulo. Daí Jesus falou para ele: não, filho, vai e fala na tua família, prega para a tua casa quem te libertou. Jesus estava dizendo: vai para a tua família e fala de mim para todos eles. Ele pegou um barco, atravessou para o outro mar da Galileia, para o outro mar, onde fica a Galileia, e lá havia uma grande multidão, só que a Bíblia deixa clara que essa multidão estava esperando Jesus com alegria. Nós estamos esperando Jesus voltar, amém? Mas será que nós estamos esperando com alegria? Ou simplesmente estamos esperando Jesus de qualquer jeito? Aqui no versículo 42, complementando, diz que a filha, sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Olha só o que está acontecendo. Após voltar de Gadara, Jesus foi recebido por uma grande multidão, com alegria, com alvoroço, com expectativa. Só que aquela multidão esperava Jesus de pé. E quando a Bíblia fala de multidão, meu irmão, entenda, é mais do que 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Um ajuntamento que não fosse de milhares, a Bíblia nunca vai falar que havia uma multidão. Então havia ali mais de 3.000 pessoas esperando Jesus com muita alegria. Diga glória a Deus. Enquanto essa multidão estava esperando alegremente por Jesus, de pé, a Bíblia fala que veio um homem e se prostrou diante dele. Muitos, quando leem essa escritura, têm um entendimento de que Jairo veio e se ajoelhou. Mas a palavra aqui, querido, quer dizer prostrar-se, quer dizer se lançar-se com o rosto em terra. Ele deitou diante de Jesus, abriu suas mãos, colocou o rosto, a cara no pó e suplicou a Jesus. Mas quem era esse Jairo? A Bíblia fala aqui que ele era o chefe da sinagoga local. O chefe da sinagoga era uma espécie de igreja. Ele não era uma pessoa comum. Ele tinha que ser uma pessoa influente, uma pessoa de bem, uma pessoa sujeita à lei de Deus, uma pessoa que era respeitada na sociedade. Só que a comunidade local, a comunidade judaica da época, não reconhecia Jesus como mestre, não reconhecia Jesus como filho de Deus. Lá em Nazaré, a Bíblia fala que o chefe da sinagoga queria matar Jesus. Só porque Jesus leu as Escrituras e disse assim: hoje cumpre-se as Escrituras. Quando Jesus disse que era o Filho de Deus. A comunidade judaica da época não via Jesus como Filho de Deus, como Messias, como Mestre, mas via Jesus como um impostor, um perturbador da paz, um endemoniado. Porque quando Jesus expulsou o demônio de um surdo-mudo, os religiosos disseram: ele expulsa o demônio por Belzebu, ou seja, ele está endemoniado, ele está apenas fazendo um show para nos manipular. Aí Jesus deixa claro: olha, se eu pertencesse ao reino do inferno, eu não estaria dividindo o meu reino, porque reino dividido não prospera. Mas por que Jairo, sendo integrante da comunidade judaica, sendo chefe de uma sinagoga, ele se prostrou a Jesus? Primeira coisa, ele não estava se importando com o que as pessoas iam falar. Ele pôs em xeque aqui o seu emprego, a sua posição. Porque diferente daquela multidão que estava esperando Jesus, Jairo esperava algo mais importante.
A Bíblia fala que a multidão estava alegre. Estava esperando Jesus. Só que a multidão não estava esperando Jesus para um relacionamento. A multidão estava esperando Jesus para viver um milagre. Muitas pessoas aí fora esperam Jesus. Muitas pessoas até se posicionam de maneira alegre para encontrar-se com Jesus, mas não fazem isso da maneira certa. Fazem isso porque querem receber uma bênção, querem viver um milagre. Quando Jairo entrou diante de Jesus, ele fez tudo diferente da multidão. Ele suplicou. A multidão esperava Jesus com alegria, mas só Jairo chamou a atenção de Jesus. Só Jairo queria que Jesus entrasse na sua casa. Nós estamos vivendo um tempo profético, queridos, onde nós estamos declarando todos os dias: eu e minha família servimos ao Senhor Jesus. Eu e a minha casa pertencemos ao Senhor Jesus. Então não adianta você esperar que Jesus volte, não adianta você ter uma alegria que te conduza às bênçãos, porque muitas pessoas ficam felizes por se encontrar com Jesus, se Jesus trouxer presente. Eu me lembro quando eu era criança, meu pai, todo dia quando chegava do trabalho, a gente morava numa casa que era uma avenida, e dava para enxergar, o ponto de ônibus era distante. Quando meu pai apontava lá em cima, a gente falava: olha, o pai está chegando. Então quando ele se aproximava mais, a gente corria ao encontro. Pai, o senhor trouxe balinha? E quando ele trazia a balinha, meu irmão, que alegria. A gente até se alegrava pelo pai ter voltado para casa, depois de um dia de trabalho. Mas a gente estava feliz mesmo por causa da balinha. Tem muita gente, tem muitos na multidão que estão fazendo isso. Estão correndo do encontro com Jesus, mas não para se alegrar com a sua presença. Estão correndo para se encontrar com Jesus por causa da balinha, por causa da bênção, por causa do milagre, por causa do socorro, por causa do refrigério. Qual é a verdadeira raiz da tua alegria ao se encontrar com Jesus? Qual é a tua expectativa, querido? Este homem aqui fez diferente de todo mundo. Imagina você, uma multidão de pessoas, Jesus andando ali no meio da multidão e estava apertando. Porque no meio dessa multidão veio a mulher que tocou na orla de Jesus e foi curada do fluxo de sangue. E Jesus fala assim: quem me tocou? Aí Pedro: Jesus, tem uma multidão aqui que está te apertando, e você pergunta quem te tocou? Jesus fala assim: alguém me tocou de uma forma diferente. Naquela multidão tinha pessoas diferentes. Na multidão de pessoas que estão aguardando Jesus, nós temos que ser as pessoas diferentes, porque nós não estamos ali simplesmente para nos alegrar com a bênção que Jesus vai entregar para cada um de nós. Nós temos que estar alegres com o que Jesus vai fazer dentro da nossa casa. Jesus se encontrou com Lázaro diferente. Enquanto todo mundo estava em pé, Lázaro estava deitado. Lázaro não, Jairo, perdão. Sempre confundo. Jairo estava deitado, prostrado, rendido. Só se prostra diante de Jesus, meu irmão, quem quer um relacionamento sério com Ele. Só se prostra de verdade, a ponto de fazer Jesus parar. Quem tem um propósito, quem tem um entendimento, quem quer mergulhar na intimidade com Ele. Ai, pastor, eu não estou aqui só pela bênção. E vou te falar, meu irmão, nem é pecado você vir no culto só pela bênção. O problema é que se você vem só pela bênção, infelizmente eu tenho uma notícia ruim para te dar. Você só vai ter a bênção. Você pode ter até alguns momentos de alegria, mas vai ser uma alegria passageira, vai ser algo que não vai se sustentar. Porque enquanto você quer a bênção e despreza o abençoador, você vai ter só a bênção, e um dia a bênção
Acaba. Um dia a tua expectativa sobre aquela bênção acaba. Então, ao invés de vir buscar a bênção, queira primeiro o abençoador. Quem entende, diga amém. A Bíblia fala que 10 leprosos, quantos? 10 leprosos se apresentaram até Jesus, clamando por cura, clamando por bênção. Jesus falou amém, está todo mundo curado. Agora vai e cumpre o que a lei manda. O que a Bíblia manda? Vá, se apresenta até o sumo sacerdote, apresenta a oferta pela tua cura e volta a conviver em sociedade. Por que eles teriam que se apresentar ao sumo sacerdote? Porque era o sumo sacerdote que iria examinar os seus corpos e decretar, estão purificados. Porque a lepra, além de uma enfermidade, era consequência de um pecado. Dos 10 leprosos que se apresentaram a Jesus, somente um voltou para agradecer. Você vai encontrar isso lá em Lucas 17. Dos 10 leprosos que buscaram Jesus e clamaram, que até choraram, que até disseram que o amavam, só um voltou, porque só um queria relacionamento. Os outros ficaram felizes apenas com a bênção. Quantas pessoas estão hoje aqui, meu irmão? Querendo só a bênção, que se contenta só com a bênção. Você não pode ser aquele que se contenta apenas com a bênção. Você tem que ser aquele que tem fome e sede da presença. Bem-aventurado é aquele que tem fome e sede da minha justiça, porque deles é o reino de Deus. Se você tiver o reino, o que mais vai lhe faltar? Se você tem o reino, se você tem intimidade com Jesus, se você entende que Jesus é tudo em sua vida, do que mais você vai sentir falta? E eu quero te dizer, meu irmão, as bênçãos virão sim, mas você nunca vai trocar as bênçãos por Jesus. Você sempre vai querer ter um relacionamento com Cristo. Diga aleluia. Quando Jairo se prostrou diante de Jesus, ele fez isso no contexto em que a sua filha, única filha de 12 anos, estava doente, à beira da morte. Mas ele não pediu para Jesus ir curar a filha dele. Ele pediu para Jesus entrar na casa dele. Como é que tem sido a tua oração diante de Deus? Senhor, me dá isso, me dá aquilo? Ou você tem convidado Ele para fazer parte da tua família? Quando você chama Jesus para a sua casa, meu irmão, vai acontecer o que aconteceu com Jairo. Jairo sabia que se Jesus entrasse na sua casa, tudo o que estava errado seria consertado, tudo o que estava desviado voltaria para o caminho certo. Quando você decide se prostrar diante de Jesus e convidar para a tua casa, você vai viver: eu e minha família serviremos ao Senhor Jesus. Jesus não entra na casa se não tiver alguém para lhe abrir a porta. Alguém aqui tem que ser canal para Jesus entrar na tua casa. Alguém aqui, meu irmão, precisa se posicionar para abrir a porta para Jesus entrar. Quem vai ser esse alguém lá na tua casa? Tem que ser você, meu irmão. Eu sei que tem uns aí coçando a garganta. Olha para a pessoa que está perto de você e fala assim: tem que ser você. Temos que ser nós. Se a gente não se posicionar como Jairo, Jesus vai continuar andando, seguindo o seu rumo. Mesmo que tenha uma multidão ali lhe pressionando, mesmo que tenha uma multidão ali se alegrando com a sua presença, Jesus só entra na casa daqueles que convidam a entrar. Diga amém. No versículo 49, olha só o que está escrito. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, que mulher? A mulher do fluxo de sangue. A mulher que foi curada, que tocou em Jesus de uma forma diferente. Chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: sua filha morreu.
Não incomode mais o mestre. Presta atenção aqui, querido, que isso é muito importante. Essa palavra pode definir o teu futuro em Deus e o futuro da tua casa. Toda vez que você se posicionar para adorar Jesus, vai sempre se levantar uma voz para te desanimar e para te afastar da palavra de vida. Toda vez que você quiser entrar na presença de Jesus e se entregar para Ele, vai ter uma voz te falando, não faça isso. Tem sempre uma voz querendo roubar sua intimidade. Jairo, quando decidiu se prostrar diante de Jesus, a sua filha estava doente. Quando ele atraiu a atenção de Jesus, veio uma voz e dizia, olha, para de incomodar o mestre. A tua causa já é perdida, não tem mais jeito. Quantas vezes chegou aquela voz e falou para você, não adianta ir para a igreja, não adianta fazer isso, não adianta fazer aquilo, você é um caso perdido, o teu problema, a tua saúde, a tua causa, não tem mais solução. O inferno sempre vai levantar uma voz para propagar o caos dentro da tua alma, voz de caos e tragédia. Mas Jesus, meu irmão, só espera de você um posicionamento. Você precisa se posicionar. Fala assim, eu preciso me posicionar. Posicionar para quê, família? Para abrir a porta para ele entrar em sua casa. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém fizer o quê? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Meu irmão, ao invés de ficar ouvindo essa voz de caos, a voz que te inspira a sair do caminho, a voz que te traz desistência, que te enche de ira, a voz que aciona o gatilho da raiva, da fofoca, do medo dentro de você, comece a se voltar, a se posicionar para ouvir a voz de Jesus. Tem pessoas que se posicionam, que se prostram, que se rendem a Jesus, aceita Jesus no domingo, fala assim, eu vou me batizar, nunca mais eu vou voltar para o pecado, eu vou largar esse vício, eu vou me prostrar e vou adorar Jesus eternamente. Mas quando sai da igreja, meu irmão, a primeira voz que ouve, que a fala para ele não fazer mais isso, ele fala, sabe que você está certo? Eu fui para a igreja e eu só estava emocionado. Que voz é essa, meu irmão? Que voz é essa? Olha a promessa que Jesus está falando com você. Se você está aqui é porque você precisa ouvir. Se você ouvir a minha voz, fala assim, se eu. Não, está fraco, fala, se eu ouvir a voz de Jesus, Ele vai entrar na minha casa. Qual é o decreto? Fala assim, eu e a minha família serviremos ao Senhor Jesus. Viu porque o eu é importante? Viu porque você precisa ouvir a voz de Jesus? Não pode ser outro, tem que ser você. Jesus só vai entrar se você abrir a porta para Ele passar, diga aleluia. E a voz de Jesus, querido, é a voz que nos inspira a permanecer no caminho certo. Como você tem se posicionado? Como você tem se posicionado? Dá para alguém pedir para o pessoal parar de conversar na porta? Está me incomodando aqui, eu não estou conseguindo ouvir. Então, mas afasta ele para o cantinho, fala lá, porque está falando tão alto, está atrapalhando aqui dentro. Nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor Jesus, nós não estamos aqui para ouvir outra voz. Porque na hora do culto ou entra para assistir ou não fica na porta conversando. Você veio aqui para ouvir a voz do caos ou a voz de Jesus? Se for para ouvir a voz do caos, fique em casa. Mas se você quer ouvir a voz de Jesus, meu irmão, este é o lugar. Existe uma voz que diz, Isaías 30:21. Olha só o que a voz diz aqui. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás lhe dirá, este é o caminho, sigam.
Se você está ouvindo a voz do caos vai falar, olha, se você gostou da esquerda, é para lá que tu vai. Se você gosta mais da direita, então se entrega. Agora a voz que te dirige e que te leva para o caminho da salvação é a voz de Jesus. Porque Jesus é a verdade, porque Jesus é o caminho para a vida eterna. Não dá, meu irmão, para você chegar no caminho certo, chegar no lugar certo, andando por qualquer outro caminho que não seja Jesus. Fala assim comigo, só existe um caminho certo. Quantos caminhos certos existem? Quantos? Um. Os outros são apenas armadilhas para a morte. Jesus é o caminho e é a voz do Espírito Santo que diz, anda na palavra de Deus, anda no Evangelho. Todas as outras religiões, meu irmão, toda religião, eles pregam medo e morte. A única religião que prega a vida e a salvação é a palavra, é o Evangelho de Cristo. As outras religiões, para você ser seguidor, eles te oprimem com medo da morte. O cristianismo nos inspira com a vida eterna. Quem está entendendo? Olha só Jairo. Ele está conversando com Jesus. E chega uma voz dizendo, olha, já era, para de incomodar o mestre. Jesus ficou quieto. Jesus até se calou. E esperou a posição. Esperou a resposta de Jairo. Porque ele foi lá para convidar Jesus para sua casa. E a sua filha ainda estava viva. Mas veio alguém e soltou uma bomba no peito dele. Olha, tua filha morreu. De que adianta você levar Jesus para tua casa se já morreu? Tem gente que fala isso. O que adianta você ir para a igreja se a sua vida já acabou? Meu irmão, com Jesus o que parecia o fim será apenas o começo. Ele venceu a morte, diga aleluia. Só que quando Jesus ouviu aquela voz falando para Jairo assim, Jairo, desiste? Jesus olhou para Jairo e Jairo falou assim, se posicionou, não desisto não. Eu ainda quero Jesus na minha casa. Não importa se a minha filha está morta, eu quero Jesus na minha casa. Não importa se tal área da minha vida está perdida, eu quero Jesus na minha casa, porque eu e a minha família serviremos ao Senhor Jesus. No versículo 50, ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tem o quê? Não tem o quê, igreja? Então somente? E ela será? Olha só o que Jesus está dizendo. Se você não tiver medo, se você crer, aquela área da tua vida que te falaram que estava morta, aquela voz que o caos inflamou, vai ser revestida. Quem está entendendo isso? Existem dois sentimentos na nossa alma. E esse decide o nosso caminho, esse decide nossas ações, esse decide nosso futuro. E esses dois sentimentos estão expressos aqui nesse versículo. O medo e a fé. Nós sabemos que o medo paralisa. Nós sabemos que o medo são trincheiras que nos fazem ficar escondidos numa posição de conforto. Porque trincheira é um abrigo contra o ataque do inimigo no meio de uma guerra. Meu irmão, no meio de guerra você tem que se posicionar para avançar, não para retroceder. Porque a Bíblia fala que Deus nos escolheu a partir de Jesus, e Jesus fala que nós somos a sua continuidade. Jesus fala que nós somos a sua igreja, e ele diz assim, ó, e a minha igreja prevalecerá contra as portas do inferno. E tudo que o inferno quer é que você fique parado com medo de ir para a guerra.
Porque o avanço da igreja é derrota do inferno. A igreja paralisada, o inferno ganha. Por isso que o inferno quer gerar medo. E tem muita voz que vem te paralisar. E ele não vem, na maioria das vezes, colocar medo. Ele vem apenas te desanimar e falar: olha, não tem mais jeito, não adianta mais orar, não adianta ir para a igreja, não adianta se entregar para Jesus, porque a tua vida já está morta. Quem está entendendo? Mas Jesus combateu esse medo com fé. O que Jesus disse a Jairo? Então somente tenha fé. Então somente creia. Por que a fé, ela vence o medo? Porque quanto mais você crê, menos medo você tem. Porque quanto mais você ouve a voz de Jesus, quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais a tua fé aumenta. A Bíblia diz que a nossa fé ela é aumentada quando nós ouvimos a palavra de Deus. Quando é que nós sabemos que uma pessoa ela está conectada com a palavra? Quando ela manifesta fé. Porque quanto mais fé, menos medo vai na tua vida. Quanto mais fé, mais certeza, mais convicção, mais posicionamento diante de Jesus você tem. Fala assim novamente comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Olha só o teu decreto: eu e a minha família. Por que você decreta isso? Porque você crê. Em Atos 16, 31, o contexto fala de que Paulo e os discípulos foram presos de uma maneira injusta. Deram-lhe uma surra, prenderam-lhe os pés, lá no cárcere do mais escuro que tinha. E mesmo assim eles passaram a noite adorando a Deus. E a Bíblia fala de repente veio um terremoto e sacudiu todo o ambiente. Todas as cadeias foram quebradas. E quando o centurião, que era o responsável pela guarda daquela prisão, acordou com o abalo que o mundo espiritual fez com a adoração de Paulo e Silas, ele puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou: olha, não faça isso, estamos todos aqui. Então o centurião perguntou a eles: senhores, o que eu faço para ser salvo? Aquele centurião provavelmente seria morto se aqueles prisioneiros fugissem. E se tivesse se perdido um do cárcere, o exército romano iria matar ele. Então ele queria ser salvo. Só que o apóstolo Paulo, sabendo de que crer em Cristo traz salvação não só para a pessoa, mas para toda a família, respondeu isso a ele: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. É por isso que nós decretamos, queridos, é por isso que nós estamos decretando todos os dias: eu e a minha família serviremos ao Senhor Jesus. E só abre a boca para decretar quem crê. E toda vez que você abre a boca e decreta a salvação sua e da sua casa, você está fazendo isso porque você tem coragem, você tem fé e você sabe do que Jesus pode fazer na sua vida. A Bíblia fala que Jesus estava andando com Jairo. Porque quem se prostra e suplica, Jesus começa a andar com ele. Ah, meu irmão. Será que você consegue imaginar você andando no meio das suas dificuldades diárias e as pessoas olhar para você e falar assim: olha, ele está sofrendo, está acontecendo um monte de problema, mas a alegria dele é diferente, ele tem um sorriso no rosto. Por que acontece? A resposta é clara: Jesus está andando contigo. Jesus está andando contigo. Jesus está fazendo você permanecer no caminho certo. Você está no caminho certo, porque a voz diz: nem adianta olhar para a esquerda nem para a direita, o caminho é à frente, siga-o. Ande na direção, ande com Jesus. E quando Jesus começou a andar na direção da casa de Lázaro, no versículo 51 diz assim: quando chegou à casa de Jairo, falei Lázaro de novo.
É Jairo. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabia que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhes dessem de comer. Quando Jairo voltou para casa com Jesus, estava tendo um velório. E todo mundo estava chorando. E novamente a voz do choro, e novamente a voz do desespero, a voz da incredulidade, a voz da morte tentou influenciar até Jesus. Porque Jesus olhou. Agora imagina uma cena, você está no velório, Jesus chegou e falou: opa, vamos afastar as coisas aí, vamos tirar as flores, vamos afastar o caixão, porque não vai ter mais velório, vai ter festa. Jesus chegou. Não foi assim? Todo velório que Jesus fez, mudou a história? Só que aquelas pessoas ali, conduzidos na voz do caos, eles tentam convencer até Jesus. E quando Jesus falou assim: não chorem, a menina não está morta, a menina apenas dorme, eles começaram a rir. Sabe aquela voz que está querendo te tirar dos caminhos do Senhor? Quando você fala de Jesus para ele, ele vai rir de você. Meu irmão, o justo não se justifica, apenas creia. Apenas creia. Por que muitas pessoas não querem relacionamento com Jesus? Porque para se relacionar com Jesus, você tem que renunciar ao mundo. Você tem que renunciar ao pecado. Você tem que renunciar a algumas amizades. Mas é porque eu não vou deixar de ser meus amigos só porque eu estou indo para a igreja. Tá, tudo bem, não renuncie. Mas e se teu amigo te levar para o satanismo, para o homossexualismo, para a feitiçaria, para o vício, para o crime, para a droga? O que você vai dizer para Jesus? Mas como é que eu vou ganhar meu amigo se eu vou renunciar à amizade com ele? Queridos, fortaleça-se. Esteja convicto de quem é Jesus na tua vida. Porque a Bíblia fala para você não se assentar na roda dos escarnecedores. Se você sentar, você se torna um. Se você der ouvidos ao escarnecedor, ao fofoqueiro, ao mentiroso, você se torna um. Eles tentaram converter até Jesus para a morte, até Jesus para a tristeza. Vocês acham que ele não consegue conosco? É por isso que os nossos ouvidos devem ser sitiados à voz de Jesus. Quando você estiver forte, quando você estiver convicto de quem é Jesus na tua vida, de quem o Espírito Santo fez dentro de você, aí você vai chegar na roda do escarnecedor, e eles vão puxar uma cadeira e falar: senta aqui. Fala assim: não, o que eu tenho para falar para você não precisa nem sentar. Jesus é a verdade, é o caminho para a vida eterna. Quer? Vem comigo. A Bíblia fala que quando você abrir a boca, não será você que falará, mas o Espírito Santo falará por você. E quando vocês for visitar os teus amigos, os que são escarnecedores, cheios do Espírito Santo, você vai abrir a boca e vai fluir poder, porque vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Então vocês serão as minhas testemunhas na Samaria, na Galileia, na Judeia, até nos confins da terra. É para isso que o Espírito Santo habita em nós, para empoderar a palavra de Deus que sai dos nossos lábios. Nós não iremos convencer, é Ele que vai fazer isso acontecer, se você crê, diga amém. Jesus disse: a menina está dormindo.
Olha só o que esse profetinha está falando. Olha só o que esse homem de Deus está dizendo. Não importa. O dono da casa era Jairo, e foi Jairo que abriu a porta com autoridade para Jesus entrar. Foi por isso que quando Jesus entrou no quarto com a menina morta, ele não deixou a multidão. Ele falou: só vêm os meus discípulos e os pais. Os pais porque eles tinham autoridade e eles precisavam entender a mensagem. Os discípulos porque eles precisavam aprender como é que deveriam fazer. E a multidão? Meu irmão, a multidão tem seu tempo. Porque depois que o Espírito Santo entra dentro de você e começa a te governar, a multidão começa a ser transformada. Tentar pregar para a multidão sem Espírito Santo, você vai ser mais um na multidão. Jesus vai chegar e a tua alegria do encontro vai ser apenas se Ele te der bênção. Se não tiver multiplicação, se não tiver bênção, se não tiver carro, se não tiver emprego, se não tiver casamento, se não tiver saúde, você vai falar: Deus não existe e o diabo está certo. Fala assim: misericórdia. Quando você se prostra e quando você convida Jesus para entrar na tua casa, Ele vem, Ele senta na mesa contigo e serve do banquete dele para você e a sua família. Porque mesa é lugar de banquete familiar. É na mesa que a tua família se alimenta de Jesus. Diga amém. Mas não é qualquer comida, meu irmão. É a comida da palavra. Porque Jesus fala assim: a minha comida não é a comida qualquer. A minha comida é obedecer à vontade daquele que me enviou. E quando você chama Jesus e deixa Ele sentar na mesa contigo, você começa a comer da palavra, você começa a crescer na fé, você começa a perder o medo, você começa a obedecer e você fica satisfeito, você vai ficar nutrido do poder de Deus. Quem entende, diga aleluia. Quando Jesus entra na tua família, Ele transforma. Quando Jesus entra na tua vida, Ele transforma. Diga amém. Mas olha só que interessante. O espírito dela voltou. Dela quem? A filha de Jairo. E ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela. Olha só o que Jesus está dizendo aqui, meu irmão. Pais, a tua filha estava morta, eu entrei na tua casa, porque você abriu a porta, e eu ressuscitei, transformei a morte em vida, agora, dá comida para essa menina. Eu já vi pastor pregando que aquela menina morreu de fome, morreu de maus tratos, eu não sei, eu não estava lá. A mensagem que Deus revelou para mim foi: quando Jesus entra na tua vida, quando Jesus entra na tua casa, quando você abre a porta para Ele, Ele entra e transforma. E tudo o que Ele transformou, precisa ser alimentado para permanecer. Tem casamento, meu irmão, que já foi transformado por Jesus. Estava conversando com o pastor Claudivan hoje, e me lembrei de um casamento que eu e a minha esposa, na verdade a minha esposa fez a primeira visita, e depois essas pessoas começaram a ser discipuladas por nós. Mas há muitos anos atrás, a minha esposa foi visitar uma amiga, uma vizinha, e chegou lá, as malas do marido estavam na porta. Ela falou: não, deixa as malas aí e senta aqui. Sentou na mesa e começou a pregar o evangelho. Resultado: a mulher e o marido foram para o encontro. Conheceram Jesus, se batizaram. Viviam amaziados. Se casaram, estabeleceram família, se tornaram os nossos discípulos. Andaram conosco por mais de 10 anos. Um belo dia falaram: olha, nós não queremos mais ser discípulos, nós vamos para outra igreja, vamos sair, vamos viver nossa vida, porque a gente quer viver novos horizontes. Amém, Deus lhe abençoe. Não foram para outra igreja, desistiram de Jesus, pararam de ouvir a voz de Jesus, começaram a ouvir a voz do caos. Quer dizer, o seu casamento parou de ser alimentado por Jesus, hoje eles estão separados. Mas antes de separar, meu irmão, o casamento deles virou um mar de guerra.
Porque Jesus transformou aquele casamento. Enquanto aquele casamento foi nutrido com a palavra, com a presença, com os princípios da palavra de Deus, com Jesus, ele se manteve forte. E não era um casamento comum, era um casamento que dava gosto de ver. Quem está entendendo? A tua alma, meu irmão, precisa de salvação, precisa de cura, precisa de encorajamento, precisa de transformação. Mas quando você chama Jesus para entrar na tua alma, Ele age e Ele transforma. Só que para Ele permanecer, você precisa alimentar. Como é que você alimenta a transformação, a salvação que Jesus fez na tua alma? Fala assim comigo: Bíblia, jejum, oração, adoração. Todo dia. O dia todo. Você está entendendo? Eu vim aqui, pastor, hoje para Jesus abrir uma porta para melhorar minha vida financeira. Amém, meu irmão. Eu creio, Jesus também transforma até isso. Mas se você for daqueles leprosos que vem aqui, é abençoado e vai embora, pode ter certeza, a bênção, ela tem data de validade. O que faz a bênção permanecer é que quando Jesus ressuscita, você começa a alimentar. Jesus não falou para esses pais dar comida para essa criança simplesmente porque aquilo era o óbvio. Toda criança, quando acorda, quer comer. Jesus falou para os pais alimentar, para que eu e você, como igreja de Cristo, pudéssemos absorver essa mensagem. Tudo aquilo que Jesus ressuscita dentro da nossa família, tem que ser alimentada nele, pelo Espírito Santo dele, pela palavra dele, pelo poder dele, para a glória dele. Nós estamos vivendo um tempo profético, em que nós estamos apresentando nossas famílias no altar. Essa semana eu orei por uma dessas vidas. Levei no monte, fui no lugar santo, orei, decretei, fiz atos proféticos. Eu e o pastor Claudivan e o diácono Kleber. Tiramos a quarta-feira e oramos. Ficou na minha casa, orei todos os dias, porque você é minha família. Eu fiz uma lista profética com todos os meus parentes. E diga-se de passagem, hoje foi um domingo maravilhoso. Hoje tivemos um dia maravilhoso em família. Um almoço daquele de domingão, sabe? Churrasco, família, alegria. Por quê? Porque eu e minha família servimos ao Senhor Jesus. Estavam todos? Não. Tem uns aí que estão querendo bênção, ainda tem outros que estão achando que Jesus não existe. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor Jesus. Eu e minha casa servimos. Mas eu e minha família inteira serviremos ao Senhor Jesus. Porque se você crer, você e os da sua casa serão salvos. Nós estamos trazendo as fotos da nossa família e colocando no altar. E pode ter certeza. Eu sei até que já tem algumas pessoas aqui que já é fruto desse ato. Mas virão mais. E não virão para fazer uma visita, virão para permanecer, porque serão alimentadas na igreja de Cristo, com a palavra de Cristo, pelo Espírito Santo de Jesus e para a glória do nome do Senhor Jesus. Tem filho que estava morto, e que já até falaram, olha, não adianta, esse filho já era, o crime ganhou, a cadeia tomou conta dele, a doença, o vício, a depressão, a morte, não, meu irmão. Jairo se prostrou, convidou Jesus para casa, a situação piorou. Você já viu? Porque tem uma voz que diz assim, depois que você foi para a igreja, ficou tudo pior. Ficou pior não, meu irmão. Deus apenas abriu os teus olhos para você ver a sujeira. Porque quando você estava cego, você convivia com a sujeira, você era mais um imundo, e quem é imundo não se incomoda com sujeira. Agora pega a roupa, pega o corpo, pega a vida daquele que está imundo, dá uma geral, dá um banho, perfuma, põe vestes novas e joga ele na sujeira para ver se ele vai se sentir bem. Quem está todo sujo, se joga, deita no chão, rola na lama, mas quando você está limpinho, você toma cuidado até o lugar que você vai pisar.
É assim com a tua alma, é assim com a tua vida. Quando você começa a ser purificado, a palavra de Deus começa a nutrir e alimentar a tua alma. Então você começa a perceber, não é que ficou pior, é que se tornou claro. Ah, Jairo, não adianta mais, a filha morreu. Ah, morreu? Tudo bem, não tem problema. Jesus, vamos para minha casa? Ah, mas tem um velório, você vai chorar? Não, a menina não morreu. Se você crê, ela vai ser restituída, ela vai ser ressuscitada. Quantas filhas mortas estão na tua casa? Quantas áreas da tua vida precisam ser ressuscitadas? Por que não aconteceu ainda? Porque você ainda não abriu a porta para Jesus entrar. E se abriu, fez com a intenção de apenas querer a bênção. Quem entende, diga amém. Amém. Repete assim comigo: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ai, pastor, mas a situação está tão difícil. Tá, querido, está difícil. Mas deixa Jesus trabalhar. Ah, mas todo mundo falou, todo mundo já está até fazendo a cerimônia, todo mundo já até organizou ali. Não, querido, todo mundo não é Jesus. Todo mundo não venceu a morte, todo mundo não está sentado na direita do Pai, todo mundo não intercede por você, todo mundo não fala de vida para você, todo mundo não é Jesus. Existe uma voz dizendo para você seguir pelo caminho, e Jesus diz: eu sou o único caminho que é verdade para a vida eterna. Além das fotos, nós estamos com a lista profética. Faz uma lista, meu irmão. Coloca o nome da tua parentela. Olha, esse aqui é difícil. Esse aqui é a filha morta. Coloca ele primeiro da lista. Ah, esse é a ovelha negra. Não, quem pintou a ovelha e falou que ela não tinha solução foi a voz do caos. Jesus diz assim, ó: o Filho de Deus não veio para os sãos, veio para os perdidos. Sabe aquele que você acha que não tem mais jeito? Sabe aquele que a voz do caos falou que não tem mais jeito? Sabe aquele que declarou: eu nunca vou entrar numa igreja? Ah, todo mundo não é Jesus. Ponha ele no primeiro lugar da fila. Sabe a voz do caos que te desanima? Coloca o nome dele lá também. Sabe qual é a nossa vingança? Apresentar Jesus. Porque a voz do caos tem que se calar diante da voz do poder e da vida que tem em Jesus. Faz a lista, meu irmão. Faz a lista profética. Ore todos os dias. O que você precisa fazer? Fala assim: eu e a minha família serviremos a Jesus. Então quem é que vai trazer a foto? Vamos lá, você vai entender. Quem é que vai trazer a foto? Quem é que vai fazer a lista? Quem é que vai crer? Quem é que vai orar? Quem é que vai fazer jejum? Entendeu? Eu e a minha casa seremos salvos por Senhor Jesus. O Marco todo mundo conhece, é levita, é discípulo, é filho. O pai dele antes de falecer, eu batizei e partiu para a glória salvo. E não precisa ir longe não era só o Marco. Eu também falava. Eu não gostava da igreja, eu não falava de igreja para mim, eu só trazia maldições. Mas Deus me amou, mesmo quando eu ainda era considerado o inimigo dele. A Bíblia fala que quando nós ainda éramos considerados inimigos de Deus, Ele nos amou. O amor de Deus supera toda e qualquer voz, e só existe uma voz, a voz do Espírito Santo, a voz do sangue de Jesus, a voz do sangue do Cordeiro de Deus, que elimina toda condenação e todo pecado. E essa voz diz: siga, pois a tua fé vai salvar você e a tua família. Hoje nós estamos aqui, meu irmão, com alegria. Mas não aquela alegria
de simplesmente ficar em pé fazendo barulho. Nós estamos aqui com alegria, porque Jesus diz: não se alegrem só pelo fato de vencer inclusive demônios, se alegrem pelo o nome de vocês está escrito no livro da vida. A nossa alegria maior é ter Jesus como Senhor Salvador, ter Jesus como único e suficiente intercessor, ter Jesus como aquele que é suficiente em nossa vida em todas as áreas. A nossa alegria é a convicção que nós cremos e não seremos salvos só nós, mas também toda a nossa casa. Esse prédio aqui de nave tem 180 metros, cabe, já colocamos aqui dentro 230 pessoas sentadas. Não sei aonde foi tudo, mas coube. Quando a tua família começar a viver o decreto que você está gerando no mundo espiritual, e quando os anjos de Deus começar a quebrar os grilhões, nós vamos ver no mínimo uns 4 cultos aos domingos, e a tua família aqui presente, e você vai poder decretar com grande autoridade: eu e a minha família servimos ao Senhor Jesus. Hoje você está dizendo: eu e a minha família serviremos, mas após o sangue de Jesus ecoar e operar, você vai mudar até o decreto: eu e a minha família servimos. Servimos é permanente, servimos para a eternidade. Vocês virão para a igreja, vocês virão para o culto, vocês farão células, vocês sentarão na mesa do discipulado, vocês levantarão da mesa do discipulado para multiplicar e fazer novas mesas de discipulado, porque eu e a minha família serviremos ao Senhor Jesus. Eu, você e as nossas famílias serviremos ao Senhor Jesus. Nós servimos porque Jesus governa nossas almas através do Espírito Santo. E hoje nós temos uma razão muito especial para celebrar mais um culto de ceia. O sangue do Cordeiro. Nós não fazemos isso como um ritual religioso. Nós não fazemos isso porque a cartilha da religião manda. Nós fazemos isso porque nós nos alegramos. Jesus diz: celebrem. Celebrem em memória de mim. Como? Tomando a ceia. O que é celebração, meu irmão? É festa. E o que tem de festa? Alegria. Fala assim: festa sem alegria não tem diferença de velório. A nossa alegria está em obedecer, está em ter convicção de que o nosso nome está no livro da vida, que o nosso nome está escrito no céu, e toda vez que a voz do caos enviar um demônio para te acusar, você vai falar: ó, cala a boca, olha para o céu, meu nome está escrito lá. Já pensou os demônios olhando para o céu e falando: ih, com isso aí eu não posso mexer, com a família dele também não? Talvez hoje você está vivendo um cenário da voz do caos gritando e te acusando, que a voz do caos está alertando: olha, a tua casa não tem jeito, está morto, não tem mais jeito, teu pai não tem jeito, teu casamento não tem jeito, teus filhos, teus irmãos, a tua família não tem jeito, o homossexualismo, o vício, o crime, a doença, a miséria entrou para ficar, mas você falou: não, eu e minha família servimos ao Senhor, porque é eu, minha família e Jesus na eternidade. E na eternidade não tem miséria, na eternidade não tem cadeia, na eternidade não tem vício, na eternidade não tem doença, na eternidade não tem morte. É eu e minha família na eternidade com Jesus, meu irmão. Nós temos hoje uma alegria para tomar a Santa Ceia, e nós vamos fazer isso com alegria. Mas antes de celebrar a ceia, nós precisamos apresentar nossas ofertas no altar do Senhor. Por que apresentar as ofertas antes da ceia? Porque a oferta, meu irmão, ela tem um simbolismo de adoração no mundo espiritual. Quando você planta uma semente no altar e dá nome a ela, você está potencializando o decreto. Essa semana eu levei todos os envelopes de oferta que continham oração, pedido de oração
e nome da família. Gente, eu abri um por um. Eu orei nome por nome. Eu liberei decretos no mundo espiritual. E fiz um ato profético. Eu levei os envelopes e queimei lá na sala do trono. Onde é a sala do trono? É um lugar aberto 24 horas para a igreja, que fica ali em Mogi das Cruzes. E é um lugar que recebe oração de pessoas do mundo inteiro. Vem pastores, vem crentes do mundo inteiro para orar naquele lugar. Então, um lugar que foi consagrado para servir ao Senhor, para servir a igreja de Cristo. Então eu levei naquele ambiente, a gente orou, e eu queimei ali, e estabeleci um decreto. Eu creio que alguns aí viram os decretos que eu postei lá no grupo. Eu quero te convidar hoje, meu irmão, antes de a gente tomar a ceia, você separar a tua oferta. Mas não é uma oferta comum. Dias atrás a apóstola testemunhou que a conversão da minha vida foi conquistada porque ela abriu a porta para Jesus entrar. Toda casa, alguém tem que abrir a porta para Jesus entrar. Lá na minha casa foi ela. Ela abriu a porta, Jesus entrou. Só que eu queria contender com Jesus. Só que ela foi lá e fez uma oferta com o meu nome. Ah, meu irmão, eu continuei na minha autoridade. Ou seja, os demônios que agiam na minha vida continuou querendo mandar. Só que os demônios não mandavam mais lá. Jesus estava lá dentro. E quando Jesus entra, o inferno sai. A minha vida virou uma bagunça. Casamento parecia que ia acabar. Mas foi só onde Jesus começou. O que parecia o fim, com Jesus governando, foi apenas um início. Eu fui alcoólatra dos 6 aos 28 anos de idade. Meu primeiro porre, está ali minha mãe. Ela botou água e vinho num copo, eu tinha 6 anos, e falou, toma, filho de peixe, peixinho é. No Natal em família. Eu, meu primeiro porre. A minha vida foi amaldiçoada. Meu pai é alcoólatra, família de Caba do Norte, né? Não faltava um litro de pinga debaixo da pia, lá na minha casa tinha uma tonelada. Eu fui alcoólatra. Vivi uma vida inteira de alcoolismo. Quando a minha esposa deu uma oferta e colocou meu nome, quebrou o demônio do alcoolismo. Eu consagrei a minha vida em altares de magia negra, de macumba, de feitiçaria. Está ali a outra minha irmã que não deixa eu mentir, porque nós dois batia tambor junto. E foi tão incrível que ela me levou para macumba e ela que pregou Jesus para minha esposa. Jesus entrou lá na vida dela, converteu, ela falou de Jesus aqui dentro da minha casa e minha esposa foi buscar Deus. E você achando que não tem jeito. Aquela oferta com meu nome, meu irmão, quebrou o alcoolismo de 22 anos na minha vida. Eu fui para o encontro bêbado e voltei liberto. De quebra, meu pai, que era alcoólatra a vida inteira, por telefone ele falou, você parou de beber mesmo? Eu falei, parei, pai. Ele falou, eu também vou parar. O decreto foi tão poderoso que alcançou meu pai lá em Brasília. Resumindo, batizei meu pai também. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. E esse versículo é o versículo que eu tomei posse dele, o versículo que Deus colocou na minha vida, é o versículo que fortalece os meus dias, desde o dia que eu voltei do encontro. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu creio, eu e os da minha casa somos salvos pelo Senhor Jesus. Está 1000 maravilhas da minha família? Ainda não. Tem filho que está morto? Tem, mas vai ressuscitar. Tem voz de caos querendo se promover? Tem, mas vai se calar. Porque existe uma voz apontando para o caminho certo. E tudo isso começou com Jesus sendo convidado para entrar dentro da casa e recebendo uma oferta. Eu quero te convidar hoje, meu irmão, para você separar o teu dízimo, separar a tua primícia, a tua oferta e colocar aí no envelope o nome da tua família. O envelope está com o decreto, eu e a minha família servimos ao Senhor. Você vai fazer uma oferta especial pela tua casa e dá nome da tua família. Faça uma oferta especial. Nós continuaremos orando. E nós vamos junto ver a tua família
se render ao Senhor. Nós vamos ver junto a tua família sendo transformada. E nós juntos vamos alimentar a tua família para que ela permaneça na bênção do Senhor Jesus. Porque tudo aquilo que Jesus transforma precisa ser alimentado. Nós não negligenciaremos a dádiva e a oportunidade que Jesus está nos dando. A oportunidade de ofertar, a oportunidade de decretar, a oportunidade de abrir a porta para Jesus transformar nossa família. Nós não iremos negligenciar, só porque a voz do caos está dizendo: ah, você não tem dinheiro, não dá dinheiro para a igreja. Você não está dando dinheiro para a igreja, meu irmão. Você está plantando semente. Ah, mas se eu der o dízimo, vai faltar lá em casa. Será? A Bíblia diz, há mais de 5.000 anos, que se você trouxer o dízimo, não vai faltar nada na tua casa. Quem é que sabe mais? A dívida que você tem há alguns anos ou a palavra de Deus que ecoa desde a eternidade? Ah, mas eu não consigo dar o dízimo. Eu sei. A gente não consegue, por quê? Porque a voz do caos fala mais alto. Não adianta, não vai mudar. Então junta teu dízimo e no final do ano paga todas as suas dívidas. Dá? Junta todo o teu dízimo de um ano, no final do ano compra uma casa. Junta o dízimo de um ano, no final do ano paga a faculdade do teu filho. Junta o dízimo de um ano e no final do ano restaura teu casamento. Você está vendo que não é dinheiro, mas é obediência? O preço que foi pago pela restauração da minha família, meu irmão, não tem preço. E eu posso dizer com muita alegria no coração que apesar das dificuldades, eu e a minha família servimos ao Senhor Jesus. Separa a tua semente. Separa o teu dízimo, a tua oferta. Vocês podem me dar um envelope aqui também, por favor? Obrigado. Você que está entregando o dízimo, não esquece de, por favor, colocar o nome no teu envelope, o valor e a forma que você entregou. E não esquece também, você que é dizimista, de colocar o teu nome aqui no livro dos dizimistas. Nós oramos e cobramos a promessa de Malaquias 3:10, todo culto, pela tua oferta. O pessoal da intercessão, toma esse livro e ora, decretando sobre a tua vida o cumprimento de Malaquias capítulo 3, versículo 10. Você pode mandar o teu dízimo, a tua oferta especial, a tua semente, diretamente no Pix da igreja. No envelope novo, já tem aí o Pix. Para você deixar registrado aí no teu aplicativo. Quer mudar a tua vida financeira? Começa a alimentar, meu irmão, o altar com as tuas ofertas. Tudo que Deus transforma precisa ser alimentado. Como é que você vai viver o sobrenatural se você ainda continua no natural, decretando: eu não tenho dinheiro para nada? Toda vez que você fala: eu não tenho dinheiro para nada, principalmente para as coisas de Deus, sabe o que o diabo fala? Amém. Esse aqui é miserável, esse aqui é meu. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não tenho dinheiro para participar da festa da igreja, eu não tenho dinheiro para dar uma oferta, eu não tenho dinheiro para ajudar no projeto da igreja. O diabo fala: amém, é isso aí, é meu garoto, meu menino. Ele se torna até ser pai, porque o pai da mentira é o diabo, e você, quando mente, você está se rendendo a ele. A Bíblia fala no livro de 1 Pedro que você é governado pelos que você se prostra. Jairo se prostrou a Jesus, Jesus entrou e transformou, e Jesus falou assim: alimenta, porque se eu ressuscitei, vocês é que vão manter vivo. Se Deus ressuscitou teu casamento tem que ser mantido vivo por você com os princípios da palavra. Se Deus ressuscitou a tua saúde, se Deus vai ressuscitar a tua alma, se Deus vai ressuscitar a tua vida financeira, se Deus vai restaurar a tua família, você vai ser o responsável para manter essa família alimentada. Fala assim: Deus, pode mandar, que eu garanto o sustento. Fala amém em nome do Senhor Jesus. Fica de pé. Levante a tua semente. Nós vamos orar, entregar nossa semente, depois vamos tomar a ceia.
Pai, em nome do Senhor Jesus, eu consagro a Ti, Senhor, essas sementes, como fonte de provisão do Senhor para a Tua igreja, e fonte de provisão do céu para a família de todos os Teus filhos. A Tua igreja não é sustentada por recursos do governo, por recursos privados. A Tua igreja é sustentada pelos dízimos, ofertas e primícias dos Teus filhos. E quando o Senhor os abençoa, quando o Senhor promove, dá emprego, abre portas de emprego, quando o Senhor abençoa com negócios, com vendas, com empreendimentos, o Senhor faz, porque o Senhor está elegendo eles como colunas de manutenção da Tua casa. E o que nós temos hoje aqui, Senhor, nestes envelopes, não é dinheiro, são sementes de gratidão, pelos valores que o Senhor nos permitiu ganhar, durante o mês, durante a semana, durante os nossos dias. Então nós consagramos, Senhor, como um canal de bênção, de prosperidade, para a glória do Teu santo nome. Sabemos que a nossa oferta tem incomodado o inferno, mas nossa oferta não é levantada para o altar para incomodar o inferno. A nossa oferta é levada para o altar para adorar a Deus. Nós queremos Te adorar, Senhor, com as nossas sementes, e profetizar que nossas famílias, com os nomes aqui profetizados, serão testemunhos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. A Bíblia fala que aquele que semeia com alegria é aquele que Deus ama. Então não traga porque você é obrigado, não traga porque você está necessitado, traga porque Deus ama quem é aquele que traz com alegria para o seu altar, em nome de Jesus.